Olá a todos, bom dia! Hoje, 23 de fevereiro de 2021, nós daremos continuidade a todos os nossos assuntos que porventura iniciamos a aula passada. Tá? Então eu espero que todos possam aí estudar, fazer suas atividades e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um bom dia de aula, bons estudos e até a próxima semana. Olá, bom dia! Aula passada nós falamos sobre o continente europeu. Fizemos uma introdução ao continente europeu. Falamos sobre localização, falamos sobre os oceanos ao qual o continente europeu nele é banhado. Falamos quem são os continentes vizinhos. Falamos das linhas imaginárias que cortam o continente europeu, as duas linhas imaginárias, que é o Círculo Polar Ártico e o Meridiano de Greenwich. Falamos sobre Eurásia, Europa e Ásia. Falamos que a Europa é uma península asiática. Falamos também sobre as divisões que o continente europeu ele possui, a sua regionalização em Europa Ocidental, em Europa Centro-Oriental, em Europa Meridional ao sul e Europa Setentrional ao norte. Falamos também a respeito do continente europeu sendo um continente pertencente ao Velho Mundo. Este que nós já estudamos, ao qual saiu colonizando desde os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, o mundo inteiro. Né? Então nós não podemos esquecer da importância da Europa por berço ser da Revolução Industrial, por berço ser da ciência, tecnologia, da civilização ocidental. Então, vamos hoje dar continuidade ao estudo deste continente. Vamos à nossa aula de hoje. Olá, meus queridos. Vamos aí para a nossa atividade número 4, que é a continuidade sobre a Europa. Né? Estamos falando sobre a Europa Ocidental. E uma das coisas que a gente, com certeza, de importância ser falada, é relacionado à questão das fronteiras e os territórios europeus. Né? Ao longo dos anos, toda essa configuração do território europeu e suas fronteiras foram se modificando. Essas mudanças não ocorreram por conta própria, mas ocorreram por causas ocasionadas pelos conflitos por domínio territorial, conflitos ideológicos e étnicos. Até meados do século XX, as maiores modificações nos limites territoriais entre os países se devem, primeiro, sobretudo, por conta da Primeira Guerra Mundial. Antes de 1914, a Europa vivia, a grande parte dela, não só a Europa, mas também a Ásia, vivia também a parte dos impérios. Né? Eram verdadeiros impérios que se localizavam no território europeu. Para vocês terem ideia, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, nós tínhamos o Império Turco-Otomano, nós tínhamos o Império Russo, tá certo? Nós tínhamos o domínio da coroa britânica em todo um arquipélago, o famoso território que une as duas ilhas, a ilha da Irlanda e a ilha do Reino Unido. Nós vamos ver todo um protetorado, um poder centralizado entre estes impérios. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. E o imperialismo também dos alemães, claro, né? Nós não podemos esquecer a figura do primeiro Reich, né? Foi o Império Sacro Romano Germânico. Mas o segundo Reich, na figura de Otto von Bismarck, foi esta pessoa, por quê? Porque esta pessoa foi o que reunificou o território alemão, né? A primeira configuração que nós temos de uma Europa antes de 1914 é esta. Após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver a Paz de Versalhes, né? Com o Tratado de 1919, que foi chamado, na cidade da França chamada Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, que reunia aí várias sanções aos países perdedores da Primeira Guerra Mundial, principalmente ao país chamado Alemanha, né?
E com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve também o fim dos impérios. O Império Russo ele se dissolveu, o Império Austro-Húngaro ele também se dissolveu, o Império Turco ele também se dissolveu, né? Então, vamos ver que o próprio Reino Unido vai ter também uma divisão do seu território, como vocês estão vendo aqui, depois da Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos ver aqui um território autônomo, que é da Irlanda do Sul, né? Então, assim, nós vamos ver a partir de então uma reconfiguração e novos países passam a existir. O que era o Império Austro-Húngaro passou então, depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim dos impérios, ficou um país chamado Áustria e o outro Hungria. Houve também, a partir disto, a anexação de outros territórios e também a perda de vários territórios. Por exemplo, a Alemanha, ela perdeu parte do seu território e a Rússia perdeu parte do seu território, criando assim um estado chamado Polônia, né? Foi criado aí o território polonês. Então nós vamos ver aí não somente isto, mas vamos ver a Letônia, a Estônia, a Lituânia, nós vamos ver a Tchecoslováquia, vamos ver que depois do fim da Primeira Guerra Mundial, vários países passaram a existir, ok? E estes mesmos países, depois que termina a Primeira Guerra Mundial, que passaram a existir por conta do fim dos impérios, nós vamos ver na sequência, a partir de 1939, o quê? O início da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, nós vamos ver um conflito armado. Então, com este conflito armado, mais uma vez, o território europeu ele vai ser reordenado. Ok? A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, né, em agosto de 1945, com a rendição dos japoneses, por conta das bombas ocasionadas pelos Estados Unidos no dia 6 e 9 de agosto, que é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. E com isso, nós adentramos o início do meado do século XX, já praticamente delineado aí um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a potência chamada União Soviética. Não esqueça que a União Soviética ela vai ser constituída a partir de 1922 e aos poucos ela foi aí adquirindo territórios. Então, em 1946, 1948, 1949, estes países, tanto do lado ocidental como do lado oriental, só falou oriental e ocidental, isso. Porque a partir de então vai pesar a questão política, vai pesar a questão ideológica, vai pesar agora a questão do sistema econômico. Capitalismo de um lado, socialismo do outro. Então o mundo, a partir de 1949, vai entender que o mundo, a partir de então, vive dois sistemas. Um do lado socialista, o outro capitalista. Então, gente, o sistema socialista e o sistema capitalista foram eles os responsáveis pela chamada Guerra Fria, que foi de 1949 até 1991, com o desmembramento da União Soviética e a constituição dos Estados independentes, tá certo? Então, bora aqui. Mas um dos fatos interessantes sobre a Guerra Fria é que o estadista, né, Winston Churchill, ele, em sua declaração, ele vem falar e trazer a ideia da necessidade de se fazer um cordão sanitário, uma chamada cortina de ferro. Então, Winston Churchill ele lança as ideias baseadas na separação e do inimigo que ali se aproximava do sistema capitalista, das outras nações que não eram subjugadas a este inimigo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de Joseph Stalin, nós estamos falando do comunismo, nós estamos falando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o Winston Churchill ele foi o criador da ideia da cortina de ferro. Ele diz assim, em suas palavras, em 1946, em uma declaração, ele fala que de Stentino, no Mar Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, ou seja, o que é isso aí, professor? Vem do norte ao sul. Stentino, aqui ao norte, até o Adriático, aqui no sul, aqui, ó, mais ou menos aqui, porque aqui é o Mar Tirreno, aqui é a Península Itálica e aqui é o Mar Adriático. Então, de Stentino, no Mar Báltico, aqui no norte, até
Mar Adriático desceu-se, foi formada uma cortina, né? A chamada cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás desta linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Sofia. Todas estas cidades famosas e as populações em torno dela estão no que devo chamar de esfera soviética, e todas estão sujeitas de uma forma ou de outra não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle emitidas por Moscou. Ele estava falando das ameaças que Stalin fazia em afirmar a necessidade da expansão territorial da União Soviética. Então, a princípio, o discurso que o Winston Churchill ele fez para Stalin sobre as práticas de Stalin não foi de agrado, né? Principalmente sido os Estados Unidos tendo o Stalin como aliado. Porém, passa-se então a haver um desentendimento entre as nações capitalistas e socialistas. Mas Churchill conhecia bem os russos e sabia que Stalin faria o possível para estender o comunismo para além de suas fronteiras. Gente, é tópico, é incrível este momento, como eu te falei. Então as nações começaram a promover organismos. Os Estados Unidos criam a OTAN em 1949, baseada principalmente nas ideias da doutrina Truman e do plano Marshall, né, do George Marshall, né, o plano de apoio econômico aos países capitalistas, e contrapartida, em 1955, ok? A União Soviética cria um pacto, né, chamado Pacto de Varsóvia, que também tem como ideologia a proteção aos países socialistas. De um lado, a OTAN, e em 1955, o Pacto de Varsóvia também é criado como também um organismo militar, ok? Então a gente não pode esquecer dessas ações. Uma das coisas interessantes é que com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver um território que vai ser formado por 6 repúblicas. Quem era este território que durou até 1990? Era o território da Iugoslávia. Hoje ela não existe mais. Hoje é um desmembramento de 6 estados, repúblicas regionais e 2 províncias autônomas. Então, esses territórios hoje estão divididos, né? Depois de um bom tempo do domínio de um grande ditador, que na época existia, foi o Joseph Broz Tito, né? O governo de Tito. Ele foi um governo devastador. Mas não só foi ele, foram também os descendentes desta política na Iugoslávia, uma política praticamente contra as minorias étnicas, tá? Aí vários outros dirigentes da Iugoslávia também foram no mesmo caminho do que foi o próprio Joseph Broz Tito. Tá certo? Então, o que era a Iugoslávia? Era um conjunto de 6 repúblicas autônomas e 2 províncias. Então, e aí você tem Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Sérvia. Essas são as 6. E as 2 províncias é Kosovo e Vojvodina. Kosovo sempre foi ali a busca da esfera da Sérvia, controle deste território. Tá certo? Então essas aí são as 6 repúblicas e as 2 outras províncias. Uma delas, Kosovo, ela é reconhecida pela Sérvia e hoje faz parte da esfera de influência dos sérvios. Nós estamos falando de um território chamado ex-Iugoslávia, composto por várias etnias, né? Os bósnios, os sérvios, os croatas, os macedônios, todos com etnias totalmente diferentes. E o conflito principal se dá através da etnia. Tá? Então nós vamos ver que existe realmente um controle étnico, uma briga por questões étnicas dentro deste território. Professor, é verdade que até hoje esses territórios, apesar de estarem independentes, não existir mais Iugoslávia, eles também ainda brigam? Sim, existem ainda hoje os conflitos internos. Tá certo? Por conta das minorias étnicas em busca dos seus direitos, tá? E por último, nós temos aqui 5 questões sobre este assunto que acabamos de falar, certo? Eu agradeço a todos. Até a semana que vem.
Música